A paz do Senhor, eu sou Eduardo, estou aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que se encontra em Lucas capítulo 18, versículo 18, que diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honrar teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo: Quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhe disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou os pais, ou os irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Bom, aqui fala sobre o jovem rico. A palavra de Deus disse que esse jovem rico se aproxima de Jesus e chama ele de bom mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, faz uma pergunta a ele: Por que me chamas bom? Porque o único que é bom é Deus. Foi uma resposta que o próprio Jesus disse ao jovem rico. Porque ele se aproximou de Jesus perguntando o que ele poderia fazer para entrar na vida eterna, no reino de Deus. Mas Jesus falou dos mandamentos que não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honrar teu pai e tua mãe. E ele questionando, dizendo para Jesus que ele tinha cumprido essas leis, esses mandamentos que Deus tinha deixado desde o Antigo Testamento, desde o tempo de Moisés. Não adianta só cumprir esses mandamentos para entrar no reino de Deus se não há uma bondade dentro dele, se não há uma bondade dentro de nós. Que bondade é essa? Jesus, quando falou para ele que tinha ouvido isso, Jesus disse:
ainda te falta uma coisa. Imagina aquele jovem perguntar: o que falta? O que me falta para entrar no reino de Deus? Quando Jesus dá essa resposta para ele, que ele teria que vender os teus bens e dar aos pobres, porque certamente era fazer esse tipo de bondade. Não era exatamente vender todos os bens. Era tirar uma parte do dinheiro e distribuir aos pobres que necessitam de ajuda. Aí nesse caso, Jesus disse que ele teria que vender os bens. Não é ficar pobre, é ajudar. Porque a riqueza não leva para o céu. Os bens materiais não levam para o céu. Mas, tendo isso na cabeça desse jovem, quando ele ouviu isso, que ele teria que vender os bens dele, porque ele certamente teria o tesouro do céu, onde haverá muitas riquezas, que teria que seguir Jesus. Mas ele, ouvindo isso, ficou muito triste, porque era rico. Ou seja, ele se preocupava mais com a riqueza do que seguir Jesus, do que ajudar os pobres. Aí Jesus viu isso, que ele ficou triste, e os que seguiam, ele falou: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Certamente ele está dizendo que aqueles que têm riqueza não entrarão no reino do céu, no reino de Deus. Não entrarão. Porque só se preocupa com os bens materiais, com as riquezas. Não adianta a gente se preocupar com os bens materiais. Porque esses bens materiais passará. Tudo se enferruja, se perde. Porque no reino de Deus, as riquezas do céu não se perderá, nem se enferrujará, e nem coisa alguma. Aí Jesus diz dessa forma aqui: porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino de Deus um rico. Ou seja, o camelo representa as pessoas mais humildes, que ajuda as pessoas, mesmo sem olhar a quem. O camelo, quando passa pelo fundo de uma agulha, é no aperto, é na dificuldade. Esse sim entrará no reino de Deus. Esse sim que vai ser salvo. E muitas vezes muita gente questiona com isso. Se preocupa mais com outras coisas. Se preocupa com outras coisas do que se preocupar
com a salvação. E aqui Jesus disse: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Aquele que pensa que é impossível, ele fica incrédulo. Não acredita que pode ser possível para Deus. Porque Jesus disse para aquele povo, e Pedro dizendo: eis que nós deixamos tudo para trás e te seguimos. Ou seja, Pedro estava falando que tinha os bens materiais, deixou tudo para trás, deixou pai, mãe, filhos, trabalho para seguir Jesus. E Jesus dizendo para aquele povo e para Pedro: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou pais ou irmãos ou mulher ou filhos pelo reino de Deus e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Ou seja, se a gente for fazer a obra de Deus sem esperar nada em receber por este mundo, nós vamos receber o galardão no reino de Deus, no reino dos céus. Porque há galardão para aqueles que perseveram no Senhor, que obedece a tua palavra e não nega Jesus no seu coração e se entregou a sua vida por Jesus. Esse sim receberá o tesouro do céu. E eu quero orar por você, para que a gente venha entender sobre essa palavra e que seguimos esse mandamento que o Senhor tem deixado. E que toque no coração de vocês, para que a gente venha ser mais obediente na palavra de Deus. Porque há galardão do céu para aqueles que perseveram, ajuda sem olhar a quem, que enfrenta as dificuldades de frente e seguir Jesus de coração. Soberano Deus, eterno Pai, estou aqui, Senhor, para te agradecer por essa palavra. Senhor, toca no coração do teu povo, Senhor, para que eles venham entender sobre essa palavra. Que não adianta a gente se preocupar com as riquezas desse mundo, porque tudo isso passará. Tudo se enferruja, se destrói. Mas uma coisa que eu tenho garantia de tudo isso, que o único tesouro que nós podemos ter, que não enferruja, que não se destrói e que nem se perde, é o tesouro dos céus. Que o Senhor tem nos dado como garantia da salvação. Senhor, repreenda todo o mal, toda seta maligna, Senhor, toda doença. Senhor, vai repreendendo todo o mal, Senhor, no teu nome, Jesus, no teu nome, Senhor, vai repreendendo tudo que não provém de ti, Senhor. Senhor, já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E que Deus nos abençoe sempre. Amém.